Oi, tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados, estou usando uma blusa verde, estou num cenário lindo, colorido, aconchegante e olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu te perguntar, o que você acha que precisa para você ser considerado inteligente? Nota boa? Mas assim, você acha que o que uma pessoa precisa? Assim, ela precisa. Diplomas. Não, inglês. Sim, um palavreado difícil. O professor é inteligente. Não, médico. Gente, isso é tão relativo, né? O que precisa para alguém ser considerado inteligente? Você é inteligente? Isso aí. Eu também, ué. Bom, essa situação de ser ou não inteligente, ou considerado não inteligente, é o tema da nossa história de hoje. O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Um dia, numa confeitaria, estava Castro e Castelo conversando. Foi aí que Castelo começou a rir e dizer que uma vidinha comum, com horário para chegar em casa, de casa para o trabalho para casa, não agradava a ele. Que ele gostava mesmo de viver aventuras, dias diferentes. Os dois riam e tomavam cerveja. Foi aí que, do nada, Castelo disse: você sabia que nesse Brasil de imbecilidade e burocracia eu já fui professor de javanês? Hã? Sim, antes de ir para o consulado. Então, é isso. Foi por conta disso até. Você quer que eu te conte essa história? Claro! E aí eles começaram a beber e Castelo começou a contar que uma vez ele, completamente enrolado, sem ter como viver, sem ter como pagar as contas, vivendo de pensão em pensão, fugindo dos donos de pensão, porque ele não tinha emprego e não tinha como pagar. Ele viu no jornal o anúncio dizendo: precisa de professor de javanês. E aí ele pensou: bom, eu estou precisando trabalhar, eu posso me tornar um professor de javanês. Pegou aquele anúncio e foi direto para a Biblioteca Nacional procurar nos livros sobre javanês. Chegou lá, ele pegou uma enciclopédia, ele não sabia nem por onde começar. Pegou uma enciclopédia e descobriu que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa. E o javanês é a língua aglutinante do grupo maleo-polinésico. Possui uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. Bom, era bem interessante pesquisar sobre o javanês, mas era difícil. Bom, ele pensou assim: eu decoro aqui o alfabeto, procuro algumas coisas sobre essa ilha de Java e vamos embora para esse cargo. Pois então ele escreveu uma carta, respondeu ao anúncio do jornal e voltou para a pensão, tentando ficar escondido, para que o dono da pensão não visse que ele tinha chegado, né, e que não tinha dinheiro para pagar. E aí ele logo recebeu uma resposta do convite do cargo para ele ir para uma entrevista na rua Conde Bonfim. Ele tentou sair da pensão de manhã para ir para a entrevista, escondido. Foi quando o dono da pensão viu e perguntou: vem cá, quanto você vai pagar? Olha, pode ter certeza que em breve o dinheiro estará na sua mão. Por quê? Porque eu vou assumir um novo emprego, um emprego de professor de javanês. Jogou lá um papo para cima do dono da pensão, que ficou muito encantado. Mas o senhor sabe isso? Não, sei sim. E foi rindo, disfarçando. Pois quando ele percebeu que ele não tinha nem dinheiro para ir até a Conde Bonfim, foi andando. Quando ele chegou na casa do Barão de Albernaz, onde ele ia fazer tal entrevista para ser professor de javanês, ele percebeu que era uma casa luxuosa, mas que estava assim, abandonada. Mas parecia que a casa estava abandonada não porque eles eram pobres, mas porque eram decadentes, sem vontade de viver. Mas a casa era encantadora, tinha quadros com mulheres com leques, com pessoas assim com molduras douradas, vasos, tinha um vaso chinês, acho que ele é chinês, indiano, assim, bem delicado, com pinturas delicadas, e ele ficou encantado, olhando toda a decoração luxuosa da casa. Foi quando, de repente, um senhor de bengala veio vindo, era o tal Barão.
Ele, boa tarde, eu sou o professor de javanês. Hein? Fala mais alto. Eu sou professor de javanês. Ah, de onde você é? Da Bahia, sou da Bahia. Ah, e onde você aprendeu javanês? Olha, ele não contava com aquilo. Aí ele, o meu pai, eu sou filho de javanês. E aí, nessa hora, o Castro, o amigo dele, falou, mas como é que você falou que era filho de javanês com esses traços? Ah, não, eu justifiquei que eu sou mestiço. É meu pai javanês, veio pra Bahia, e aí eu nasci na Bahia e tal. Ah, tá. E ele não desconfiou nada, não desconfiou. Eu comecei a contar como que eu tinha aprendido, e o senhor ficou muito encantado e falou, olha, você deve estranhar por eu, nessa idade, querer aprender alguma coisa, mas eu vou te explicar, senta aí. E aí ele falou, não, eu fico feliz, imagina, ele precisando do emprego. Não, eu fico feliz que o senhor quer aprender, eu não vou te explicar, porque é uma situação bem delicada. A situação é a seguinte, eu sou neto do conselheiro Albernaz, que ele é aquele que acompanhou Dom Pedro I. Então, quando ele abdicou, e aí, quando o Dom Pedro abdicou, ele trouxe um livro em javanês. Esse livro foi entregue para o meu bisavô, que foi entregue para o meu pai. Esse livro está na nossa família há um tempão. Ele está escrito em javanês. E o meu pai recebeu a indicação de que, enquanto esse livro estivesse na nossa família, a felicidade ia reinar na nossa família. Nenhuma tragédia ia acontecer. E meu pai não acreditou muito, mas guardou o livro chegou na minha mão. E assim, depois que eu me tornei idoso, começaram a acontecer tantas coisas ruins, e eu tenho medo de perder a minha fortuna, e tem tantas tragédias acontecendo na minha vida, eu entendi que eu preciso seguir essa tradição familiar, e eu preciso seguir com esse livro e entender o que está escrito. Ler esse livro misterioso da nossa família. E como o livro está escrito em javanês, eu preciso aprender o javanês, você entendeu? Mas é claro, pois então Castelo acertou ali com ele os horários, né, como que ele ia fazer, e disse, não, eu ensino o senhor me paga. Por fim, eles assinaram um contrato, e Castelo convenceu o senhor, o barão, de que ele ia aprender em menos de um ano. Foi então que o barão pediu que fosse pegar o livro. Quando ele pegou o livro, ele... Era tudo em javanês, ele não sabia nada de javanês. Ele percebeu que no prefácio estava escrito em inglês. Livro que conta histórias do príncipe Colanga. Aí ele falou isso. Foi ele falar isso, que estava escrito em inglês, mas que o senhor não tinha visto. Pronto, o senhor... Você sabe realmente muito de javanês. Aí ele soltou ali algumas coisas do alfabeto que ele tinha decorado mais cedo na Biblioteca Nacional, e o senhor convencido foi. E assim começaram as aulas de javanês. Como era um senhor, ele começava a ensinar o alfabeto, o senhor decorava umas 3, 4 letras e apagava. Esquecia. E não conseguia escrever aquelas letras. E assim, eles foram levando um mês para aprender 3, 4 letras. E todo mundo na casa muito encantado. Olha isso! Os familiares, olha isso! E ele pensando assim, agora os familiares vão se irritar, porque ele não aprende. O que eu vou fazer? Que nada. As pessoas estavam felizes do senhor ter uma ocupação. E assim ele foi ganhando tempo, ganhando dinheiro. E o senhor ficando encantado, até que cansado de tentar por um mês aprender 4 letras, ele falou assim, olha, eu não quero aprender não, eu quero evitar a fadiga. Faz o seguinte, você traduz para mim, você traduz esse livro, você vai me contando essa história e a gente fica feliz. Mas ele não sabia, né? Pois então ele começou a inventar. Ele inventou ali uma história e cada vez que ele contava, o senhor ficava assim, de boca aberta com aquele livro mágico e feliz. E feliz, ia apagando, foi enchendo o castelo de mimos, trouxe o castelo para morar com eles, e ele contando. E o Castro assim, gente, mas isso é incrível. Eles lá na confeitaria conversando. E ele assim, isso é incrível. Pois é, e eu fui morar na casa do barão, pois minha vida estava maravilhosa, super tranquila, aí cheio de mimos, riqueza, comendo bem, vivendo bem e tal, ganhando dinheiro. Foi quando o barão, encantado pelo meu talento, a família toda encantada pelo meu talento, que homem é esse que sabe falar javanês, e eu sem saber falar uma palavra, eles resolveram que eu tinha que entrar para diplomacia. É isso, me mandaram para diplomacia. Aí de lá me mandaram para a Secretaria dos Estrangeiros.
Chegando lá, os chefes me mandaram para alta autoridade. Chegando na alta autoridade, assim, eles me falaram que eu não tinha que ir para diplomacia, que eu tinha que ir para um congresso por causa dos meus traços. Olha, por causa dos meus traços. Eu tinha que ir para um congresso em Bali, representar o Brasil. Eu fui para um congresso representar o Brasil. Voltei para o Brasil, assim, aplaudido em rede nacional. E eu fui recebido pelo presidente da República. O presidente da República fez um almoço para mim. E de lá eu fui representar o Brasil em Havana, onde eu fiquei por 6 anos. E é para lá que eu vou voltar. Que isso? Jura? Juro. Sem saber uma linha de javanês. Ainda por cima, o presidente da República me pediu desculpa porque quando eu fui representar o Brasil lá fora, acharam que eu ia falar em Tupi-Guarani e eu era em javanês. Aí o presidente da República me pediu desculpa e pediu que eu fizesse uma pesquisa sobre javanês e eu até agora não tive tempo de fazer. Que isso? Pois é, e olha, eu ganhei muito dinheiro, muitas honras e glórias nacionais por conta disso. Tudo por conta do Barão. E assim, ganhando bem e tal, vivendo bem, comendo bem, dormindo bem, eu acabei não tendo muito tempo de aprender o javanês. Que isso é incrível. É incrível. E eu vou te falar, se você não tivesse assim tão feliz e satisfeito, porque você tá feliz, né, Castro? Castelo disse pra ele. Ele falou, sabe o que você seria? Bacteriologista eminente. Bora? Vamos? Vamos! Gente, que história mais irônica, que absurdo. Você viu isso? Você viu isso que precisa para ser inteligente? Olha, só podia ser Lima Barreto, né? Sabe, o que ele está criticando ali, gente? A vida de aparências, os títulos e rótulos mentirosos que a gente acaba idolatrando sem saber. Isso é uma coisa antiga ou a gente vive até hoje? É claro que vive até hoje, né? Como sempre, os textos de Lima Barreto críticos e reflexivos, fazendo a gente pensar na nossa sociedade. Gostou? Bora fazer um jogo sobre isso? Jogo do Gromelô. É um jogo de teatro, gente. Chame um grupo de amigos para jogar com você. A diversão, olha, ela vai ser garantida. Pegue 2 voluntários entre seus amigos. Um vai recitar um poema ou apresentar um produto para a plateia de amigos. Em gromelô. É um idioma, assim, ficcional, entendeu? Você escolhe um sotaque, sei lá, chinês. E aí você vai tentar criar palavras que levem a esse som do chinês. Ele deve falar pausadamente em gromelô, mas como se estivesse falando a língua de algum país estrangeiro específico. Por exemplo, assim, japonês, chinês, apenas usando o sotaque. E aí o outro voluntário vai traduzir. Assim, dependendo da interpretação, o outro traduz. Enquanto alternam a fala, o tradutor deve refletir a interpretação dramática do voluntário, que usa o idioma estrangeiro, o gromelô, o qual, por sua vez, deve recomeçar a história do ponto onde o tradutor parou. Entendeu? Ele disse, e aí, eu fui embora. E aí o outro faz o som parecido. Tenho certeza que você e os seus amigos terão momentos inesquecíveis de risadas e diversão. Mas é um jogo bem legal e é bom que trabalhe, olha, a sua expressão. Gostou? É interessante, né? Sobre esse conto dá pra gente refletir sobre muitas coisas da nossa vida, principalmente sobre a vida de aparências. Títulos, rótulos. Bom, depois desse jogo, releia o conto, questione, reflita com seus amigos. Acesse o aplicativo Rio Educa em Casa e divirta-se. Um beijo, até semana que vem.